Olá, que alegria e privilégio levar até você esta breve meditação na palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar da vitória sobre a morte. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, está escrito: Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando o contexto desse versículo, todo o capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, esse capítulo 15, fala claramente sobre a vitória sobre a morte. Paulo começa falando da ressurreição de Cristo, que é a primícia dos que dormem, e na sequência ele fala sobre a importância da ressurreição, que é a base da fé cristã. O Cristo que nós cremos é o Cristo que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, diz Paulo, sendo ele as primícias dos que dormem. Então ele nos trouxe uma esperança viva, ele nos trouxe vitória. E os versículos que antecedem esse dizem o seguinte: Paulo fala que quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ele diz: onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então aqui está bem claro que a vitória a qual Paulo se refere aqui é a vitória sobre a morte. E a morte é o pior e o maior adversário da vida. E Cristo, assim como o pecado entrou no mundo e como consequência do pecado a morte, Jesus Cristo veio para trazer vida, e quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele obtém vitória sobre a morte. Como diz, tragada foi a morte pela vitória. Então a vitória, a morte é o inimigo temido que já foi derrotado e vai ser extinto quando Cristo voltar. Aqueles que morreram em Cristo, Paulo diz que ressuscitarão incorruptíveis. E diz que nós seremos transformados em um corpo imortal, estaremos para sempre com o Senhor. E esta é a grande vitória sobre a morte. E é nessa expectativa que nós devemos viver, é nesta esperança que nós devemos prosseguir, tendo a certeza de que a nossa vitória está em Cristo, que Cristo derrotou a morte, e Ele vai nos levar, e vai nos transformar, e vai nos glorificar, para que estejamos para sempre com Ele, por toda a eternidade. E esta deve ser nossa esperança, nossa expectativa, a prosseguirmos confiantes, na viva esperança em Cristo, que com Ele nós somos mais do que vencedores. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima oportunidade.